Bom dia, paz de Deus com todos. Olha a situação que eu me encontro. Gente, eu tô com o cachecol assim porque eu acho que eu tô com tá querendo me dar sinusite e aqui tá tudo gelado. Mas, bom, quando a gente fala que gosta do frio, não é porque a gente gosta de passar frio, né? Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, tô aqui, vou gravar mais esse vídeo, deixar registrado aqui. Vocês não reparem as blusas, arada e coberta, porque tá frio, tá 10 graus agora, mas vai esquentar daqui a pouco, tá? Solzinho tá aparecendo e se Deus quiser daqui a pouco vai tá bem quentinho. Já tomei quase uma garrafa de café, uma de chimarrão, só hoje. Bom, gente, mas vamos lá pro assunto que eu quero falar hoje. Às vezes eu fico vendo uns vídeos que pessoas que saem da congregação, que nasceu e cresceu dentro da congregação e por causa da criação dos pais, do jeito que os pais criaram dentro da igreja, cheio de limites, cheio de regras, cheio de obrigações, imposições, acabaram se sentindo, como é que eu posso dizer assim, não aprenderam a servir a Deus pela graça. Aprenderam a servir a Deus por costume, pela religiosidade, pelo excesso de regras, se sente levando um fardo pesado. E é muito triste quando eu vejo essas pessoas sair da igreja e ficar gravando vídeo falando mal da congregação, falando mal dos irmãos, né? Bom, eu tenho um ponto de vista assim, que nós como pais, eu vou dar um exemplo aqui, nós como pais que criamos nosso filho do nosso jeito, o que para mim é certo, talvez o jeito de eu criar os meus filhos, outra pessoa talvez é errado, né? Talvez para outra pessoa é errado, porque eu me considero uma mãe muito mole. E com certeza alguém vai falar assim: ah, mas você tem que pegar mais firme, porque você tem que ser mais rigorosa, porque você tem que falar alto, porque você tem que aprender a dizer não. Realmente, eu considero que como mãe, eu cometi muitos erros, né? E procuro aprender com os meus erros. Mas às vezes a gente erra tentando acertar, tentando fazer o certo. E é a mesma coisa na graça, na igreja. Os irmãos que estão ali são pessoas que cometem erros, igual todo mundo, e muitas das vezes cometem esses erros tentando acertar. Às vezes o excesso de regras, de doutrina, de ensinamento é para tentar acertar. E se você pensar bem, é melhor você errar tentando acertar do que sem tentar acertar. É melhor ter excesso de regras do que não ter regras nenhuma. Porque a gente sabe que o que não tem ordem tem desordem, né? Só que como que eu vejo uma pessoa que saiu da igreja e fica falando mal da congregação? Eu vejo uma pessoa que não entendeu a graça, que não foi convertida em Cristo. Porque, como o Senhor Jesus falou na palavra, o meu fardo é leve e o meu jugo suave.
Mas se você acha que o teu fardo que você tá levando, o fardo que talvez o ministério colocou nas tuas costas, é, ou a família, ou enfim, o meio que você vive, talvez te pressiona, não, tem que ir todo culto, tem que fazer assim, tem que fazer assado, e você tá se sentindo pressionado, você está se sentindo cansado, então você tá mentindo para você mesmo. O que você tá sentindo? Preste atenção no que você tá sentindo. Você não tem que ir na igreja para agradar pessoas, o cooperador, né? Se você tem um ministério na igreja e tá achando que esse ministério tá pesado para você, você não tá conseguindo conciliar o teu ministério, vamos supor que você seja porteiro, é só um exemplo, tá? Não conheço nenhum porteiro que reclamou para mim. Vamos supor que você tenha um ministério de porteiro na tua comum e vamos supor que tenha pouco porteiro e você tem que ir quase todo culto e tá difícil, você chega correndo do serviço, porque assim, quem tem ministério na congregação tem o seu trabalho, tem o seu ganha-pão, não ganha salário da igreja. Todos que têm ministério na congregação trabalham na igreja voluntariamente, tá? Voluntariamente, porque assim, não que eles quiseram ser, entendeu? Menos da música, né? A música somos nós que escolhemos. Mas assim, os irmãos escolhem quem vai para o ministério. E muitas das vezes escolhe porque é uma pessoa de bom testemunho, porque é uma pessoa que, né, se dá bem com todos, né? Então os irmãos escolhem aquelas pessoas que eles consideram mais apropriada para o ministério, né? Mas isso não quer dizer que aquela pessoa que foi para o ministério tá ali com o mesmo prazer de estar ali igual, vamos supor, outra pessoa. Cada pessoa vai levar o ministério de uma forma. Nem todos, talvez não nasceu para isso. Talvez tá achando que o seu ministério é pesado. Só que não fala. O problema é que a pessoa não fala, não expõe que não tá feliz, tá? E eu vou dar um exemplo muito particular aqui, que, né, depois eu me entendo com ele se ele achar ruim. O meu ex, quando a gente passou por reunião e ele pediu o divórcio, ele falou que queria se divorciar e que ele não queria mais ir para a igreja, ele renunciou ao Ministério da Música, renunciou tudo, né, na verdade, e ele era músico, ele era instrutor, e quando ele renunciou tudo, eu tive essa perspectiva, tá? Eu via ele chegar do serviço, porque ele ainda ficou um tempo aqui antes de caçar um lugar para ele ficar. Eu via que ele se sentiu tão aliviado de não ter que ir na igreja. Exatamente isso. Ele chegava bem do serviço. Ele não ficou só aliviado de ter que ir para a igreja. Ele ficou aliviado de não ter que fingir mais. Não ter que fingir que a gente era um casal, não ter que fingir que ele estava indo para a igreja pela vontade dele. Ele cresceu, né, indo para a igreja, vai indo, vai indo, vai indo, vai pegando ministério, vai ganhando responsabilidades que não foi ele que quis, não foi a pessoa que quis. Só que o errado, eu penso assim, é a pessoa tá ali contra a vontade e não falar nada, não expor. Aí depois que resolve, né, que a pessoa explode, não aguenta mais e sai da igreja, sai falando que trabalhou muito tempo na obra de Deus, porque fez muita coisa e depois teve certas pessoas que não teve consideração, é porque aí fica falando, né? Fica falando mal da igreja por ter ficado tanto tempo no ministério. Só que
a pessoa não entendeu nada. Não entendeu que você não é obrigado a nada. Que Deus não te obriga a nada. O homem pode te dar um ministério aqui na terra e você simplesmente não aceitar. Se você não sente a vontade, não sente que é Deus que está te presenteando com essa responsabilidade, nós não somos obrigados a nada. Ninguém é obrigado. Só que você não entendeu. Tem pessoas que não entendem isso. Fica anos fingindo ser uma coisa que não é. E depois que sai da congregação fica falando mal dos irmãos. Não vou falar que os irmãos às vezes com certeza é o que eu falei no começo. O excesso de zelo. Nem sei se eu falei, na verdade, era para mim ter começado com essa frase, o excesso de zelo. Os irmãos, por vontade de fazer da melhor forma possível a vontade de Deus, tem um excesso de zelo. Só que o que funciona para uns não funciona para outros. Por exemplo, se a gente perguntar para várias famílias diferentes que obrigaram seus filhos a ir para o culto de jovens, para uns funcionou. Eles engrenaram nas coisas de Deus, entenderam, Deus entrou no coração, Deus fez obra e ficaram firme na doutrina, batizou no tempo certo e tão firme na graça a vida toda. Para outros, não. Para outros que a mãe obrigou a ir para a igreja, ia contra a vontade, ficava com raiva dos pais, tinha vontade de ir para outros lugares, mas tinha que estar na igreja, ficam frustrados. Por quê? Porque com cada um, cada pessoa, Deus trabalha de uma forma. Não é porque nasceu na igreja, numa família evangélica, que a gente tem que obrigar os nossos filhos. A gente tem que ensinar, sim, que é o melhor caminho, é servir a Deus nessa terra, desviar das coisas erradas, falar o que é certo, o que é errado, falar que cada um vai dar conta, vai ter as consequências de acordo com as suas atitudes, né? Cada ação tem uma reação e cada um vai dar conta dos seus atos. Falar isso para os nossos filhos. Mas não obrigar. Porque às vezes a pessoa esquece que os pais, estou falando dos pais, que o que funcionou para nós não vai funcionar para os nossos filhos. Muitas vezes não vai funcionar para os nossos filhos. Então, não adianta. A gente tem que respeitar cada um na sua individualidade. Os pais respeitar os filhos, saber que eles vão tomar atitude na vida totalmente diferente do que nós tomamos e respeitar a particularidade de cada um. Às vezes eu planejo para falar uma coisa e quando eu vejo, eu falei outras coisas totalmente diferentes. Mas eu fico triste. Eu realmente fico triste de ver tantas pessoas falando mal da congregação. Fico muito triste mesmo. Mas resumindo, o que essas pessoas não entenderam? Não entenderam a misericórdia de Deus de você ter nascido num lar cristão. Só que às vezes é necessário sair da igreja e fazer tudo o que você tem vontade
E só que sempre buscar de Deus, buscar a vontade de Deus, mesmo que você esteja fazendo tudo errado, saber que Deus está vendo todas as coisas, que Deus permite muitas vezes você ir fazer toda a vontade da sua carne, para você entender que a vontade que Deus tem para você é o melhor para você. Deus permite. Deus permite. Não adianta ficar na igreja em cima do muro. Ficar na igreja, o corpo tá na igreja e a mente tá lá fora. A mente tá vagando por aí em outras coisas, em problemas, ou em redes sociais, ou em pessoas. Não. Deus quer um louvor perfeito. Deus quer um louvor de todo o coração. Não é só uma palavra que sai da boca. Tem que sair do nosso coração, do nosso ser. Deus quer que a gente sirva Ele por completo. Por completo. Você não tem que ir na igreja porque a mãe falou, porque o pai falou, porque o ancião falou que tem que ser assim, porque você tem medo de ir pro inferno, ou porque você tem medo de morrer, ou porque você tem medo de passar necessidade. Você não tem que servir a Deus por medo, porque você não entendeu nada. Se você serve a Deus por medo, então você ainda não serve a Deus pela graça. A graça veio para libertar. Libertar do medo, libertar do pecado, libertar. Servir a Deus com liberdade, com leveza, com gratidão. Entender o privilégio que é servir a Deus. Quando a gente entende o que é servir a Deus, o que é ter liberdade diante de Deus, a liberdade livre do pecado. Tosse do Lucas. Quando você entende essa liberdade, que você tá livre de todo medo, quando você sente o amor de Deus, você se sente livre. Livre do pecado, livre do medo, livre da dor. Não quer dizer que você não vai passar dor, não quer dizer que você não vai passar alguma necessidade, alguma afronta, alguma dificuldade, alguma tribulação. Não é isso. É sentir que Deus está do teu lado, que Deus está te ajudando apesar de tudo. Que Deus está te cuidando apesar de tudo. E que Ele está te protegendo. E que apesar de tudo, que apesar da prova, não importa. Não importa. Você sente a presença de Deus. Você sente a paz de Deus no coração. Isso é servir a Deus. Enxergar os teus próprios erros, enxergar as tuas falhas, enxergar a tua pequeneza diante de Deus, enxergar a misericórdia de Deus. Isso é servir a Deus. Não sei se eu falei tudo que eu tinha que falar aqui nesse vídeo, mas é isso, gente. Olha, tô até dura de tanta roupa. Mas, importante é que eu tô quentinha. Gente, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Não quero falar muito para não ficar muito comprido o vídeo. Deus abençoe a todos. Espero que tenham entendido. E até a próxima. Fiquem com Deus.